Agora, dando continuidade, então, nessa segunda parte da graça preveniente, nós vamos perceber que também dentro da história da tradição cristã, depois de Jacó Armínio, outro pensador cristão, outro líder cristão que vai tratar muito bem sobre esse tema é o próprio John Wesley. Aliás, um historiador metodista chamado Albert Outler, que talvez seja um dos grandes estudiosos da biografia e da produção de John Wesley, ele dizia, né, que a graça é o tema axial, o tema central na teologia de Wesley. Enquanto um outro estudioso também de Wesley, chamado Randy Maddox, ele disse que é a graça responsável. Veja que coisa interessante, né? Um outro autor vai sugerir, né, que a centralidade da produção teológica do Wesley contempla a ponderação entre a graça divina e a responsabilidade humana, criando assim uma condição favorável para a doutrina da graça preveniente. Então, realmente, o John Wesley, por excelência, ele vai tratar essa doutrina da graça preveniente. Como não era para ser diferente, o John Wesley, assim como o Jacó Armínio, ele foi muito criticado por conta da sua posição, uma vez que ele estava defendendo também a responsabilidade do homem. Mas assim como Jacó Armínio, ele deixou muito claro nas suas pregações, nos seus ensinos, que o homem não consegue chegar a nenhum bem espiritual, muito menos a salvação, sem essa graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele não retira a responsabilidade do homem. É por isso que ele vai utilizar essa expressão, o Randy Maddox vai utilizar a expressão de graça responsável, que é um conceito que está dentro da graça preveniente. Só para nós termos uma ideia sobre isso, um outro estudioso do John Wesley, chamado Gregory Crawford, ele diz que no estudo do termo graça preveniente, nos escritos, na chamada Biblioteca Cristã do Wesley, essa concepção da graça preveniente, ela pode estar agrupada em 3 concepções. Ou seja, para John Wesley, a graça preveniente, ela tem uma abordagem antropológica, ela tem uma abordagem cosmológica e ela tem uma abordagem pneumatológica. Essa concepção é fantástica da parte do Crawford ao apresentar uma concepção de Wesley sobre a graça preveniente. Primeira coisa que nós vamos entender é que a graça preveniente, essa ação antecipadora da parte de Deus para conduzir o homem para ter acesso a essa revelação especial da parte de Deus para o homem, começa numa concepção antropológica. E o que é essa concepção antropológica? O que Wesley defendia é que o homem mantém a imagem de Deus. Essa é uma compreensão muito importante para nós. Se o homem mesmo caído, no seu estado pecador, ele tem essa imagem de Deus, ele tem esses atributos morais e até mesmo essa disposição espiritual, significa que o homem, então, ele tem uma concepção da atuação de Deus dentro do seu coração. A própria capacidade de raciocinar do homem, o raciocínio, a própria consciência moral, é uma forma que Deus trabalha no coração do homem. Mas não é somente isso. A graça preveniente para o John Wesley envolvia também uma compreensão cosmológica, ou seja, a própria criação era uma forma de Deus chegar-se ao homem, mas isso daqui ele está falando de uma revelação geral. Não que a criação, não que a natureza tenha condições de salvar o homem. Longe disso, em nenhum momento Wesley vai chegar a essa conclusão. O que ele está dizendo é que a natureza aponta para o Criador e esses vestígios levam o homem, em alguma medida, a compreender a existência de um Deus, que deve culminar numa revelação especial que conduz para Cristo. E daí sim, num terceiro ponto da sua compreensão da graça preveniente, ele tem a sua dimensão, que é da dimensão pneumatológica, ou seja, a atuação do Espírito Santo no coração do homem. Aqui talvez seja a atuação mais especial de Deus no coração do homem para ele chegar a Deus e ter acesso a essa salvação. E essa atuação é o convencimento por parte do Espírito Santo. Então perceba aqui que
quando estudamos a compreensão do Wesley sobre graça preveniente, a compreensão dele é bem abrangente. Ela envolve a imagem de Deus no homem, aquilo que nós chamamos de imago Dei. Ela envolve a revelação geral de Deus em relação à própria natureza, à perfeição do universo, mas culmina para uma revelação especial, que é a atuação específica de Deus no coração humano. Aliás, permita-me lembrar que o próprio John Wesley, ele utilizava com muita frequência uma passagem que está lá em João, quando a Bíblia diz que Jesus, ele é a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo, como está lá em João, capítulo 1, versículo 9. Então, John Wesley olha para João, capítulo 1, versículo 9, ele diz, olha, ali estava a luz verdadeira, falando sobre Jesus, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Então, Wesley dizia que todo homem, em um momento da sua vida, ele recebe essa iluminação de Deus, de Cristo na sua vida, para que ele tenha uma faísca da compreensão da necessidade de ser salvo. Isso daí já era um aspecto que Wesley estava apresentando sobre essa graça preveniente. Mas é claro, ele sempre vai culminar, ele sempre vai conduzir para a pessoa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Só para nós termos aqui uma ideia sobre a compreensão de Wesley sobre esse tema, a doutrina da graça preveniente para ele foi um conceito cada vez mais importante, segundo os estudiosos de Wesley, e que foi desenvolvido particularmente em debates com os seus oponentes. Isso, como eu disse, Wesley ele enfrentou muita resistência em relação aos seus ensinamentos, como não era para ser diferente. Aliás, né, principalmente após a sua separação, né, com relação a George Whitefield, já que George Whitefield era um calvinista, né, acreditava na doutrina da predestinação e, portanto, não se coadunava a compreensão de John Wesley. A partir dessa ruptura, as críticas começam a vir sobre John Wesley, mas ele sempre sustentou essa compreensão da graça preveniente, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de um homem responder a essa salvação. O fato é que Wesley, ele produziu teologia por longos 60 anos, né? E o Crawford sublinha que seus intérpretes consideram que houve um contínuo refinamento em seu pensamento na medida em que o século avançava. Nós sabemos que o Wesley ele produziu grandes, né, obras sobre a vida cristã, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o Wesley não teve uma sistematização da sua teologia. Então, quando os historiadores, os teólogos especialistas em Wesley estudam sobre essa temática, vão perceber que há um refinamento, há um amadurecimento em relação a várias questões, como é comum em toda pessoa que estuda e toda pessoa que escreve. E isso vai acontecer também em relação a Wesley. Um dos sermões que ele produziu e que se encontra presente já esse elemento da graça preveniente é aquele sermão chamado Graça Livre. Ele dizia o seguinte: bons temperamentos, bons desejos, etc., são frutos da graça e não a raiz da graça de Deus. Olha, ele está tirando o mérito do homem. Eles não são a causa, mas os efeitos disso. Qualquer bom homem ou feito pelo homem, Deus é o autor do mesmo. Assim, a sua graça livre em todos, ou seja, não dependendo de qualquer poder ou mérito no homem, mas em Deus, que livremente nos deu o seu próprio Filho e com ele livremente nos dá todas as coisas. Então, a compreensão de Wesley está aqui na chamada graça livre. É uma graça da parte de Deus no coração do homem, mas é livre, ou seja, ela não é irresistível, porque se ela for irresistível, ela não é uma graça, é uma obrigação, é uma imposição sobre o coração do homem. Em um outro trecho que é citado por um pesquisador de Wesley, ele diz o seguinte: a salvação começa com o que é usualmente denominado de forma muito apropriada de graça preveniente, incluindo o primeiro desejo de agradar a Deus, o primeiro alvor de luz em relação à vontade dele, e a primeira leve e transitória convicção de ter pecado contra ele. Tudo isso indica alguma tendência em direção à vida, algum grau de salvação. O início da libertação da cegueira do coração, bastante insensível em relação a Deus e as coisas de Deus. De acordo com Kenneth Collins, esse estudioso de Wesley,
5 benefícios da graça preveniente no homem são operados a partir da compreensão do Wesley. São eles: o reconhecimento básico dos atributos de Deus, é o próprio Deus quem atua no coração do homem, para que o homem possa conhecer a Deus; a regravação da lei moral no coração do homem; a própria consciência que Deus atribui ao ser humano; a restauração graciosa de certa medida do livre-arbítrio. Perceba aqui que há um pensamento conjunto entre Wesley e Armínio, no sentido de que o livre-arbítrio não é um poder que o homem tem, mas é uma ação da parte de Deus que liberta o arbítrio do homem para que ele possa responder ao convite da salvação. E também a própria repressão da maldade no homem é também um dos elementos resultantes dessa graça preveniente. Veja o que Wesley escreveu em outro lugar: a graça opera adiante de nós para nos atrair em direção à fé, para iniciar sua obra em nós. Até mesmo a primeira e frágil intuição da convicção do pecado, a primeira insinuação de nossa necessidade de Deus, é a obra da graça preparadora e antecedente, que gradualmente nos leva ao desejo de agradar a Deus. Ela opera discretamente à beira de nosso desejo, trazendo-nos em tempo de afligirmos-nos sobre nossas injustiças, desafiando nossas disposições perversas, de modo que nossas vontades distorcidas gradualmente cessam de resistir ao dom divino. Ou seja, é Deus atuando no coração humano. A partir disso que nós temos compreendido, nós podemos agora sistematizar a operação dessa graça preveniente no coração humano. Até agora nós vimos o conceito inicial, vimos na história da tradição cristã o pensamento de Armínio e também de Wesley. E agora, como que essa graça opera no coração humano? Pelo menos 4 elementos nós podemos ver a operação dessa graça preveniente. Primeiro, a graça preveniente, ela convida, ou seja, o próprio convite da salvação já é o resultado da graça de Deus, porque se nós estamos sendo convidados para participar ou recebermos a salvação, já é uma ação graciosa da parte do Senhor. Olha que coisa interessante. Se o convite é um convite gracioso, significa que é um convite que se estende a todas as pessoas, porque dentro dessa perspectiva não há como aceitar que somente algumas pessoas foram convidadas ou somente algumas pessoas foram predestinadas. A própria ideia de convite, né, como nós vemos em Mateus 11, 28, em outras passagens das Escrituras, né, para anunciar o Evangelho, esse anunciar o Evangelho já é o resultado dessa graça preveniente. Ele convence, né, a graça preveniente é o resultado do convencimento de Deus na vida do homem, e nós sabemos lá em João 16, 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos fazer uma exegese dessa palavra e perceba que ele convence, ele não obriga, ele convence. Então, é o Espírito Santo como consolador de Deus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não sou eu que me convenço pelos argumentos, pela minha capacidade racional. E aqui eu abro um parênteses e coloco isso no meu livro, dizendo que a apologética é uma parte muito importante para nós defendermos a fé cristã, a viabilidade racional do cristianismo. Mas em nível de salvação, em nível espiritual, o homem é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Ele capacita, a graça preveniente não somente convida, convence, mas ele capacita, ou seja, restabelece a capacidade no homem para responder ao chamado da salvação. Veja o que está em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus se leva ao arrependimento. Olha que coisa interessante, aqui nós vemos o vínculo. Nós temos a resposta do homem, que é o arrependimento, mas antes do arrependimento nós temos a ação de Deus, que é a benignidade, a paciência e a longanimidade. Ou seja, quando nós atendemos ao chamado da salvação, o nosso ser, o nosso interior, ele teve que ser renovado por Deus para termos essa força de responder ao chamado da salvação. E depois que ele capacita, ele coopera. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Olha só o que diz isso daqui. E nós
cooperando também com ele. Paulo está falando aqui do ministério da reconciliação. Alguém geralmente vai retirar toda a responsabilidade do homem em relação à vida espiritual, mas veja que o apóstolo Paulo diz, e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Para algumas linhas teológicas, essa palavra cooperação e a palavra sinergismo, que é uma linha de raciocínio de defesa da soteriologia, sinergismo é o quê? É a ideia de que há uma atuação conjunta. Não que o homem produza a salvação, mas, no mínimo, o homem precisa atender ao chamado divino, não resistir à atuação de Deus no seu coração e deixar que ele haja no seu coração. Aqui nós vamos ver muito presente essa ideia de cooperação. O sinergismo, ele se opõe ao monergismo, que é a ideia que Deus somente salva, mas o homem não tem nenhuma responsabilidade nesse processo. Então, aqui nós temos esses elementos: convida, convence, capacita e coopera. E ao longo das Escrituras, é evidente, nós vamos encontrar fundamentação bíblica para a doutrina da graça preveniente. Veja lá em Salmo 100, verso 3, em que o salmista diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Essa passagem é muito interessante. Então, ninguém se faz ovelha. As pessoas, nós somos feitos ovelhas por ele. O versículo que mais aprecio é 1 João capítulo 4, versículo 19, diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É o texto áureo, certamente, da doutrina da graça preveniente. João 6, 44, também um texto fundamental que Wesley abordava com frequência. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, aqui nós temos várias passagens, não somente essas, mas outras passagens, mas pelo tempo resumido, nós podemos aqui destacar esse aspecto. Quando nós observamos esses elementos aqui sobre a graça preveniente, o que nós podemos aqui resumir da seguinte maneira: a graça preveniente é essa ação, essa bênção da parte de Deus sobre o pecador, mas não para uma parte, mas para toda a humanidade, para o pecador, essa graça, ela opera. Aqueles que defendem uma linha teológica calvinista fazem uma distinção entre graça salvadora e graça comum. A graça salvadora conduzem os eleitos para a salvação, enquanto a graça comum é uma bênção da parte de Deus para o ser humano, para ele ter a consciência moral e fazer coisas boas, mas a graça comum não conduz à salvação. A partir do momento que nós entendemos sobre graça preveniente, nós vamos compreender que não existe graça salvadora e graça comum. Existe somente uma graça que está disponível ao ser humano e que ela se opera em vários níveis. E o nível mais elevado é conduzir o homem a reconhecer o seu estado como pecador. Essa é a razão pela qual nós não acreditamos que essa graça se dirige somente a um grupo de pessoas, mas é uma graça que está disponível universalmente, porque a Bíblia diz lá em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas graça preveniente, que se estende a todas as pessoas, não significa universalismo. Uma coisa é a disponibilidade da graça, a outra coisa é como o homem recebe essa graça, arrepende-se e deposita fé no Senhor e Salvador. Em linhas gerais, essa é a graça preveniente. E eu lembro-me, agora para finalizar, já que estamos falando da graça, sempre recordo desse lindo hino, né, que é o Maravilhosa Graça, do John Newton. John Newton, ele escreveu a sua canção e dizia: maravilhosa graça, ó quão doce é o som que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora vejo. Nós sabemos que John Newton, a priori, ele era um responsável, né, por navios que conduziam vários escravos ali na Europa, até que um dia o navio que ele estava foi afetado por uma noite tenebrosa, uma tempestade. Ele ficou com muito medo, e naquele dia ele orou a Deus e sentiu a graça de Deus penetrar no coração dele, né? E depois de quase naufragar naquela noite, o Newton percebeu que não fosse por essa maravilhosa graça de Deus, ele não sairia vivo e voltaria para o seu lar. Depois que ele se reconhece o seu estado pecador, ele volta para casa, abandona esse trabalho
aceita Jesus, se transforma em um grande cristão, né, que inclusive se relacionou, inclusive com o próprio John Wesley na sua época, teve um trabalho muito interessante depois para acabar com o tráfico de navio escravagistas. E ele escreve de maneira muito bela esse hino, e ele dizia, né, a graça de Jesus me trouxe seguro, tão distante, e a graça me levará para casa. É essa graça que nós estamos falando aqui. A graça preveniente não é somente um conceito teológico, doutrinário, mas um conceito que nós aplicamos na vida para saber que tudo que nós somos, tudo aquilo que nós alcançamos na vida é o resultado desse favor imerecido de Deus.